Saudações ao mundo, resenha informativa, edição da quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Angola continua em situação de calamidade. Vamos aos destaques que dominam esta resenha. O país registra mais 59 novas infecções da Covid-19. O mundo cresce com o vírus do novo coronavírus, com 27 milhões de casos. Automobilistas podem conduzir sem máscara. O governo anuncia medidas de regresso às aulas. Estas e outras matérias, aqui e agora, no Resenha Informativa, edição de quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Votos renovados de boa tarde, Angola. De Angola para o mundo inteiro, para quem só agora sintonizou-nos, saiba que está ligado à maior página de interação social por via do Centro de Informação sobre o Coronavírus. De lembrar que a resenha informativa vai ao ar de segunda a sexta-feira e cá estamos para desenvolver mais sobre conteúdos que dominam matérias da pandemia da Covid-19, quer seja a nível de Angola, como mundo afora. É por isso mesmo que, olhando para aquilo que é a síntese mundial, o mundo conta neste momento com 27 milhões e 832 casos positivos da Covid-19, 18 milhões 795 recuperados, 9.333 são dados como mortos. Vale aqui lembrar que a Covid-19 continua a fazer das suas, continua mesmo a matar, não está para brincar, por isso todo cuidado é pouco. A nossa interação chega por 4 pontos do mundo, por via das plataformas digitais. Está com dificuldades de acessar a estas informações por conta do Facebook. Pode achar-nos também por via do YouTube. É assim que Angola, com 59 novas infecções, 30 recuperados e 2 óbitos. As autoridades sanitárias, quarta-feira última, o registro de mais 59 novas infecções, 2 óbitos e 30 pacientes recuperados. De acordo com a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que falava na habitual sessão de atualização de dados da Covid-19, entre os novos infectados estão 2 de Cabinda e 1 de Benguela, 3 diagnosticados na província do Zaire e sendo os demais em Luanda. Conforme a número 1 da Saúde, Silvia Lutucuta, trata-se de 39 pacientes do sexo masculino e 20 do sexo feminino, cujas idades rondam entre os 1 a 85 anos de idade. Angola contabiliza, assim, 3.092 casos positivos, 126 óbitos, 1.245 são dados como recuperados e 1.716 são ativos. Dos casos ativos, 3 estão críticos, com ventilação mecânica invasiva, 24 graves, 46 moderados, 48 apresentam sintomas leves e 1.600 são assintomáticos. A resenha informativa no ar, pouco menos de 40 minutos para fazer chegar informações que dominam a situação de calamidade, numa altura em que Angola e o mundo encontram-se confinados.
Vale lembrar que a Comissão Multissetorial ontem mesmo fez chegar até os cidadãos angolanos novas medidas que poderão alicerçar a situação de calamidade. Daí que a situação de calamidade conta com transportes públicos em Luanda que terão a lotação de 75% a partir de outubro e estarão não, desde ontem, quarta-feira, estão já a funcionar a 24 horas. O reinício das aulas a partir de outubro, mantém-se a cerca sanitária nacional, a cerca sanitária do Luanda será levantada em outubro, treinos desportivos, cinema e igrejas reabrem a partir de 19 de setembro, centros de formação e escolas de condução reabrem ao longo desta semana, isto mesmo desde ontem, quarta-feira. É assim que, por via destas informações, vamos aqui desenvolver o contexto atual da situação de calamidade, ao abrigo do novo período da situação de calamidade pública que os angolanos começam a viver. Portanto, desde ontem, quarta-feira, 9 de setembro, os automobilistas são livres de usar ou não a máscara de proteção contra o novo coronavírus quando sozinhos na viatura. Vale lembrar que o executivo angolano ouviu o clamor dos cidadãos angolanos e acabou mesmo por desagravar a situação do uso de máscaras de proteção dentro da viatura. É assim que a deliberação foi apresentada terça-feira pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, portanto, Adão de Almeida, ao projetar em conferência de imprensa as novidades prevalecentes da continuidade desse regime de isolamento e restrições sociais. Enquanto isto, sublinhou o governante que todos os demais cidadãos que, no âmbito da funcionalidade pública, desde ambulantes, funcionários públicos, atendedores de lojas, passageiros, entre outros grupos sociais, continuam obrigados a fazer o uso da máscara facial, sujeitando-se a uma multa na falta do uso. Destacar que o decreto da situação de calamidade cessante fazia referência numa multa que ronda entre os 5 mil a 10 mil kwanzas. Então, se continua informado por via do decreto da situação de calamidade, saiba mesmo que se for às ruas, saia por necessidade extrema e faça o uso da máscara de proteção de forma correta. O governo anunciou medidas de regresso às aulas. O presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, assegurou ontem, por um anúncio das medidas consensuais a adotar para o regresso às aulas no país, suspensas desde março último, em consequência da progressão da Covid-19. João Lourenço revelou o facto na abertura da reunião extraordinária do Conselho da República, que está a avaliar, entre outros assuntos, o impacto da Covid-19 em Angola, nos planos epidemiológicos e econômicos. Após ouvir os sindicatos representantes dos pais e encarregados de educação, o Executivo está em condições, portanto, de anunciar ainda
sobre as medidas consensuais a adotar com vista a garantir o regresso paulatino às aulas. Segundo o chefe de Estado angolano, as medidas levarão em consideração as recomendações sobre biossegurança recomendadas. Ao avaliar o ano de 2020, afirmou que tem sido bastante desafiante, pondo à prova as capacidades materiais e humanas existentes em termos de saúde pública e das economias continuarem a produzir os bens essenciais de consumo, portanto, para as populações. Salientou que Angola tem se esforçado bastante no sentido de evitar que a situação epidemiológica atinja níveis incontornáveis ou incontroláveis e assustadores, bem como não deixar morrer as coisas, tanto mais como empresas e a economia. Avançou que Angola tem os seus indicadores de produção abaixo da expectativa ou do expectável e baixas taxas de desemprego acima do previsto para o ano em curso. Consequência da crise económica que afeta todo o mundo, sem exceção. Angola e o mundo confinados por conta de um inimigo invisível. Entretanto, o titular do Poder Executivo considera que o país está a apostar cada vez mais na produção interna de bens de consumo de primeira necessidade, com o setor agrícola a responder positivamente às necessidades do mercado por via do aumento da diversificação de produtos por fazendeiros e camponeses. Assegurou também que o país pode produzir muito mais caso os operadores de todas as províncias, portanto, tiverem o mesmo censo e caso os operadores de todas as províncias adquirirem ou adquiram ao Estado cerca de 900 tratores e respectivas alfaias agrícolas, tirem o melhor rendimento possível do referido equipamento. Continuamos a informar em resenha informativa. Orientou ainda as autoridades locais a tirarem o melhor rendimento das máquinas pesadas postas ao serviço das províncias na recuperação das vias secundárias, como forma de estimular a produção agrícola e contribuir para a redução da fome e da pobreza. Sinais no setor da indústria. Com estas clarificações, o titular do Poder Executivo mostra-se coeso nas suas abordagens e lança um repto e apela mesmo à população angolana a se manterem de cabeça erguida e que o titular do Poder Executivo muito tem estado a fazer por conta do seu pelouro. E sobre a avaliação de alunos, que provavelmente será presencial, a Ministra da Educação, Luísa Grilo, informou terça-feira em Luanda que a avaliação dos estudantes dos vários subsistemas de ensino neste ano letivo será dotada por via presencial. Ao intervir na conferência de imprensa de apresentação das regras do novo decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública, avançou que as aulas deverão retomar
a partir de 5 de outubro em todo o território nacional. Conforme a governante, está previsto que as aulas decorram no modelo presencial e semipresencial, primeiramente com os alunos do segundo ciclo do ensino secundário e do ensino universitário. Só mais tarde, a partir do dia 26 de outubro, recomeçam as aulas do primeiro ciclo do ensino secundário e do ensino primário, que se vão estender até 31 de março de 2021. Opiniões fazem as suas divisórias por conta das redes sociais e dúvidas são postas por via, portanto, desta página de maior interação social, o Centro de Informação sobre o Coronavírus, e cidadãos colocam perguntas por conta daquilo que o Executivo angolano tem estado a passar como informação no âmbito do regresso às aulas, para quando termina este ano letivo, que de forma deficiente poderá voltar ao seu rumo de normalidade. É por isso mesmo que a Luísa Grilo, titular da pasta da saúde, explicou que as aulas deverão ocorrer durante 2 horas e 30 minutos no ensino primário e o primeiro ciclo com 3 horas e 30 minutos, no segundo ciclo do ensino secundário com turmas repartidas em grupos de 30 estudantes. Segundo questões que internautas colocam por conta desta página de informação, diz mesmo que as aulas ou seja, do ano corrente, no que refere o ano letivo, terá como término 31 de março de 2021. Nos dias alternados, os alunos que não forem à escola assistirão aulas à distância, via televisão e rádio, e efetuarão as tarefas de casa. Recorde-se que o mecanismo de teleaulas e radioaulas, muito antes do regresso às aulas, já tem vindo a se fazer presente para minimizar aquilo que é o acto progressivo da participação ativa das aulas. Apesar da coabitação do ensino presencial e à distância, a ministra sublinhou que todas as avaliações serão na escola. Por causa desta particularidade, encoraja os pais encarregados de educação e acompanhantes de educação a levarem os filhos às escolas a partir de outubro, a fim de não perderem as avaliações dos professores. Os pais também são livres de não levar os filhos às escolas. Este é um reparo que a ministra da Educação faz, mas avaliações serão presenciais, declarou a titular da Educação. Os pais devem, neste preciso momento, ajudarem a fazer o balanço daquilo que é a necessidade do reinício às aulas, e juntos somos mais fortes. Vamos então ajudar o Executivo a reorganizar o país, e país este que queremos que seja totalmente desenvolvido. E 2.000 pessoas serão testadas no Ambo. As autoridades sanitárias da província do Ambo, o Ambo Cidade Vida, estão a efetuar desde segunda-feira testes massivos contra a Covid-19 nos 11 municípios onde se prevê abranger cerca de 2.000 pessoas com maior incidência para grupos com maior risco de contrair a doença.
De acordo com o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Lucas Nhamba, nesta fase estão a ser testados, portanto, os agentes da Polícia Nacional, Forças Armadas Angolanas, funcionários bancários, distribuidores de combustíveis comerciais, entre outros, no sentido de bloquear, portanto, a proliferação do Covid-19 nas comunidades da província do Huambo, que registra já 2 casos positivos. O responsável referiu que não existe tempo determinado do processo, estando previsto a recolha de uma amostra de 100 elementos a nível de cada um dos 11 municípios, para, no entanto, reforçar as ações de prevenção epidemiológica nesta região do Planalto Central de Angola. Lucas Nhamba disse ainda que o programa de testagem está a ser desenvolvido por uma equipa constituída por 50 técnicos, incluindo profissionais veterinários da província do Huambo. Referiu também que, com este programa de testagem, as autoridades sanitárias locais vão recolher amostras de pessoas em trabalho efetivo nas zonas de maior, portanto, concentração populacional, para que se tenha uma ideia do estado de prevalência da Covid-19 nesta circunscrição. A equipa de testagem está a desdobrar a nível dos 11 municípios para uma resposta rápida e pontual dos casos da Covid-19. A província do Huambo tem uma extensão territorial de 35.771 km² e uma população estimada em 519.309 habitantes. Vale aqui também situar que, no âmbito das comemorações das celebrações festivas, o Huambo assinala já no próximo 12 de setembro, no caso do mês em curso, mais uma risonha existencial. Ou seja, nós logo mais ao longo do programa teremos então o feedback da produção do resenha informativa, que por conta desta assistência toda poderá então nos fazer lembrar quantos anos de existência a cidade a cidade do Huambo, o Huambo Cidade de Vida, fará então no dia 12 de setembro. Os cinemas reabrem ao público 6 meses depois do seu encerramento. As salas de cinema reabrirão as suas portas ao público, ou seja, por conta mesmo de fontes ligadas ao Centro de Informação sobre o coronavírus, desde ontem, com um horário limitado até às 21 horas, portanto, os cinemas reabriram já ao público. Conforme o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que em conferência de imprensa dizia que os responsáveis das referidas salas deverão criar as condições essenciais para que haja a observação das condições de biossegurança, onde se inclui o distanciamento físico e 50% da lotação do espaço. Portanto, para os restaurantes e similares, apontou que o horário limite de funcionamento de 21 horas passa agora, de acordo com o novo decreto, a situação de calamidade pública para as 22 horas. Já os estabelecimentos comerciais, disse o titular, passou do horário das 7 às 19 horas para das 7 às 20 horas,
tendo sempre em conta o respeito pelo distanciamento social, físico, portanto, e 50% do pessoal presente no seu interior. A resenha informativa, edição de quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Os centros profissionais também já reabriram. O chefe de Estado da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, reforçou que, reiterou ainda que, com base o novo decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública, que a atualização de máscaras em espaços públicos continua a ser de forma obrigatória. No entanto, fez saber que deixa de ser obrigatório o uso de máscara no interior da viatura privada. Ou seja, se tiver a conduzir a sua própria viatura de forma individual ou sozinho dentro da sua viatura, não há obrigação de o carro automobilista se fazer acompanhar do uso da máscara de proteção, salvo se tiver que, dentro da mesma viatura, dar boleia a mais pessoas, olhando para aquilo que são as recomendações do excesso de lotação. Já ali se pode considerar as precauções do uso correto das máscaras de proteção. Sem querer aqui levantar outras questões, mas estas medidas do uso das máscaras de proteção dentro da viatura custou-nos muito caro, numa altura em que, na terça-feira passada, registrou-se, por conta de um desajuste desenfreado da nossa Polícia Nacional e do médico Silvio Dalla, que chegou mesmo de perder a vida, e por conta de uma autópsia feita pelas entidades competentes, chegou-se a um consenso. É nesta altura em que o mundo, em particular Angola e os angolanos, se curvam diante de todos os profissionais de saúde que, dia e noite, na qualidade de se tornarem heróis no âmbito da Covid-19, muito têm estado a fazer para a extinção da Covid-19. É assim que também nos solidarizamos pelo passamento físico ocorrido na terça-feira passada do médico Silvio Dalla. Continuamos a informar: os transportes coletivos sem limites de horários. Os transportes coletivos estão a funcionar desde quarta-feira sem limite de horário, ao contrário do que ocorre na atualidade, com um prazo de até às 21 horas, informou em Luanda o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República. Adão de Almeida, ainda na conferência de imprensa, fez saber que esta medida consta do novo decreto presidencial da situação de calamidade, inclui a atividade de mototáxi sempre que em respeito pelas normas de biossegurança. A lotação de passageiros, indicou o governante, mantém-se a 50% para Luanda e 75% para as demais províncias do país. Ainda sobre a capital do país, o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil fez saber que a referida lotação será de 75% a partir de outubro, portanto, deste ano. E Luanda mantém-se sob cerca sanitária e vai
até 8 de outubro. Anunciou também na sequência do comunicado do comunicado não, portanto, da conferência de imprensa, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República para apresentar as regras do novo decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública. Adão de Almeida justificou que a situação epidemiológica da capital do país, Luanda, exige restrições de movimentações. É por isso que, desta medida, esclareceu que os diferentes setores do Estado podem aligeirar o funcionamento desta mesma cerca. Noutro sentido, Adão de Almeida fez saber que a cerca sanitária do município de Cazengo, isto no Coenza Norte, deixa de existir a partir do dia 9, no caso desde ontem, do mês em curso. Estamos a informar em resenha informativa, edição de quinta-feira, portanto, 10 de setembro de 2020, inaugurado o novo centro de diagnóstico laboratorial em Viana. Esta é uma notícia que vamos aqui desenvolver nos próximos minutos, numa altura em que o relógio na Mãe Pátria marca 14h44 em todo o espaço nacional. A informação em resenha informativa. O novo centro vai processar 6.000 amostras por dia. Hoje mesmo foi inaugurado, portanto, o novo centro de diagnóstico laboratorial em Viana. Estas e outras matérias aqui no Resenha Informativa, à altura em que a produção deste programa averigua com mais profundidade sobre aspectos que têm que ver com a inauguração do novo centro de diagnóstico laboratorial em Viana. Os 54 países africanos estão unidos numa iniciativa pioneira para assegurarem pelo menos 220 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o continente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde para a região. E a Organização Mundial da Saúde recomendou a utilização de corticosteroides sistémicos no tratamento da Covid-19, mas apenas para casos graves e críticos. O novo guia para médicos sobre o uso de corticosteroides em doentes com a Covid-19, que foi publicado recentemente, sublinha que estes fármacos não devem ser utilizados para tratar pacientes que não estejam em estado grave. E sobre as notícias que marcam o Cruzeiro Nacional, ainda sobre doentes que devem ser testados 4 semanas após primeiros sintomas. Os infectados com a Covid-19 devem ser submetidos a um novo teste pelo menos 4 semanas depois do aparecimento dos primeiros sintomas para confirmar a cura e minimizar o risco de contágio, revela um estudo da revista BMJ Open. E um lote de material de biossegurança composto por vários kits, nomeadamente caixas de álcool em gel, tocas, entre outros meios, foram entregues ao Gabinete Provincial de Saúde do Namibe no âmbito da prevenção contra a Covid-19. Tratou-se de uma oferta da empresa portuária do Namibe destinada
a ajudar no reforço das condições de combate à pandemia. O Namíbia é, apesar do quanto Cubango, uma das províncias sem casos positivos até o momento. Tem as suas dúvidas, visite o Info Quando Cubango, uma página situada no Facebook, e a partir mesmo desta plataforma digital poderá então encontrar informações do Info Quando Cubango, página esta que tem a missão de fazer chegar até aos angolanos e não só, visitantes que apreciam turisticamente as paisagens naturais e toda a maravilha natural do Quando Cubango. Quer fazer a sua visita? Acesse a página no Facebook do Info Quando Cubango. Continuamos a informar que o AMBO continua com a cerca sanitária nos bairros da Pire e Canhe, de acordo com o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Lucas António Nhamba. Ainda reforça sobre as medidas que visam conter a propagação do vírus localmente, numa altura em que o país tem registrado um aumento insignificável de casos de infecção. Fez saber também que os dois pacientes com idades compreendidas entre os 29 a 30 anos de idade, apesar de não apresentarem qualquer sintoma do novo coronavírus, encontram-se sob acompanhamento situacional, numa altura em que se efetua uma busca ativa dos seus contactos. Quanto à origem destes casos, informou que, do ponto de vista epidemiológico, estão a efetuar um estudo para se determinar a prevalência dos mesmos, olhando para a situação preocupante que estes cidadãos nacionais não têm histórico recente de terem viajado para fora da província do AMBO. Recorde-se que Angola continua em situação de calamidade e ontem mesmo, por conta de uma conferência de imprensa, a Comissão Multissetorial fez saber a atualização do novo decreto em torno da situação de calamidade, que faz aqui alguns pontos importantes a sublinhar sobre as novas medidas da situação de calamidade, uma altura em que transportes públicos em Luanda terão lotação de 75%, a partir de outubro estarão a partir de o momento em que entra em vigor a situação de calamidade, portanto entrou em vigor ontem, quarta-feira, portanto será às 24 horas. E ainda sobre as inquietações que dividem as redes sociais, alguns pelo sim e outros pelo não, mas o certo mesmo é que o executivo angolano já tomou aqui as suas decisões, que em outubro está marcado o reinício das aulas. É claro que muitos encarregados de educação, pais, acompanhantes e não só, colocam aqui o seu nível de insatisfação com o regresso às aulas, mas também, se olharmos um pouquinho para aquilo que é a mudança de comportamento, são os próprios pais que enveredam por caminhos não muito bem sucedidos, porque nós vemos muitas crianças a nível do país a se fazerem circular de cima a baixo, e algumas mesmo até de forma desprotegidas, sem a observação das medidas de biossegurança. Sublinho aqui o próprio uso das máscaras de proteção que não se tem estado a levar em conta. E neste contexto,
Vale aqui lembrar que mantém-se a cerca sanitária nacional, treinos desportivos, cinema e igrejas reabrem a partir de 19 de setembro. Não tarde as igrejas, os cultos voltarão a ser então realizados. Oremos por Angola e para o mundo. Não baixemos as mãos, continuemos então fortemente a clamar a Deus para que nos dê uma sublime vida e que nos livremos fortemente desta pandemia. Estamos a colocar mesmo ponto final, numa altura em que reiteramos que Angola continua em situação de calamidade e os números crescentes da Covid-19 no mundo continuam a marcar o seu ponto de elevação. 27.893.832 mil casos da Covid-19, ou seja, os números continuam desenfreados. A pandemia está mesmo aquém da situação e todo o cuidado é pouco. Angola com 59 novas infecções, 30 recuperados e 2 óbitos. As autoridades sanitárias anunciaram ontem o registro de mais 59 infecções, 2 óbitos e 30 pacientes recuperados. Aguardamos mais informações sobre a atualização da Covid-19 no ponto informativo diário, no Centro de Informação Aníbal de Melo, para cumprir então a divulgação dos dados nas últimas 24 horas. Automobilistas já podem conduzir sem máscara, uma atitude desfeita pelo executivo angolano, faz com que o abrigo do novo período da situação de calamidade pública que os angolanos começaram a viver neste momento destaca aos automobilistas serem livres de usar ou não a máscara de proteção contra o novo coronavírus quando conduzirem sozinhos. Ponto final a esta edição da resenha informativa, edição de quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Para quem está acamado numa cama de hospital por conta da Covid-19, esta equipa de produção diária em resenha informativa do Centro de Informação sobre o Coronavírus deseja votos de rápidas melhoras e previnam-se mesmo, fiquem em casa. É por isso que esta vasta equipa despede-se de todos vocês no espírito de voltar nos próximos serviços informativos. Boa tarde, Angola, saudações ao mundo e juntos por Angola, fiquem em casa, protejam-se do novo coronavírus.